somente o Senhor. Eu quero agradecer o meu Deus pela sua imensa graça e misericórdia. Agradecer a esses queridos pastores, pastor Cezinho, pastor Heruel, que me deram esta responsabilidade tão grande, muito grande. Eu me lembro do meu pai na fé, William Clyde Hanks, vulgo pastor Guilherme. Na década de 50, ele foi emburrado, ou melhor, montado em burro. 2 dias de viagem de Ponta Porã a Mambai. Chegou lá, eu estava ouvindo o irmão Jota falando, né? E naqueles tempos, pelo menos, havia os lampiões, né? Devia estar lá também, né, irmão? E era um galpão enorme, cheio de gente. Não havia televisão, não havia nada naquele tempo, rádio. E ele era um pouco humorista. Ele disse: o povo vieram para me ver. Na primeira noite estava cheio e me conheceram, porque na segunda noite só tinha um grupinho pequeno. Ainda bem que eu não vou ter amanhã, né? Só hoje. Irmãos, o que poderíamos pensar? O tempo está limitado nesta noite. Eu tenho algumas palavras, mas vou me limitar ao relógio. O tempo não é o mesmo. De 1800 a 2012. É outro tempo, porque aquele tempo passou e nunca mais volta. Os irmãos concordam? Então, é o seguinte, eu vou tirar o óculos para enxergar. Ontem o pastor Heruel estava falando: mas pastor, essa Bíblia tão letra pequena. Falei: eu enxergo. É que tem uma lentezinha aqui dentro dos olhos. Os irmãos sabem, eu vou dar um pequeno relato. Eu amanheceria o dia aqui, minha esposa sabe disso, minha preciosa esposa. Ela não gosta, não é que eu esteja jogando confete, mas ela é uma intercessora. Ela entra na brecha. Graças a Deus por isso, de eu ter uma esposa que ora. Aleluia. Sabe que o envelhecimento já está mudando? A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que os homens viviam 700, 800, 970 anos. Aí começou a geração má. E Deus, então, determinou na Bíblia que não iria mais destruir o mundo com água. Está em Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Porém o pecado tem limitado a idade do homem, porque o inimigo de Deus e das nossas almas, ele veio para matar,
roubar e destruir. Mas nós queremos olhar para a idade hoje, chamada terceira idade. Foi um autor desta palavra, pastor Heruel, foi um Geron, trata da idade, geriátrico, francês, EIT, não sei em que ano, mas foi ele o autor desta palavra, terceira idade. O Brasil já atingiu a média de 73 anos. Em 1980, o último censo do IBGE melhorou. Mas só que em 1980 o homem viveu 10 anos a menos. E hoje, atualmente, eu estou aqui lembrando algo e as irmãs vão sorrir bastante. O homem vivia 10 anos menos. Hoje, já tem uma média de 69 anos o homem. E a mulher, 77 anos. Vocês não vão dar amém? Parece que os homens vão ficar, as mulheres vão ficar mais cedo viúvas, porque os homens estarão vivendo menos. Vocês concordam com isso, homens? Agora, o importante é o tema que o pastor Cezino, orientado pelo Espírito Santo de Deus, Isaías 57:10, na tua longa viagem te cansas. É verdade. Por quê? Porque no passar do tempo, a terceira idade, então os músculos são mais fracos e cansa. Isso é indiscutível. Porém, nós temos que ver que no Brasil, que já estamos em 190 milhões de habitantes, estamos com uma geração de terceira idade, idosos. Vocês vão notar que eu não vou falar a palavra velho, porque no final há uma crônica que eu vou ler e vocês vão entender. Mas a terceira idade, o idoso, já alcançou a cifra de mais de 14 milhões. E diz os grandes que estudam a estatística humana, que não haverá mais neto e filhinhos pequenos por causa do controle da natalidade. Então, o idoso praticamente não vai ter neto e bisneto. Isso é a estatística. Mas estamos fazendo essa descrição porque os irmãos da terceira idade poderiam me falar qual foi o ano que saiu a lei de proteção para o idoso? Quem sabe? Nós não estamos em aula, professor. Em 2003, saiu essa lei. Está no papel, mas na realidade nós vamos ver que as coisas não têm acontecido. É preciso lei que obriga ao idoso ser considerado, ser bem tratado.
ter certos cuidados devidos? Eu acho que não. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Nós vamos ver alguns países que têm culturas, etnias diferentes, mas há princípios que é igual. A China, o Japão, a Índia, o Oriente, o idoso é tratado com respeito, com dignidade. As cães branca, há respeito para com eles. Os jovens, se estiverem presente, vão ouvir isso, que até os jovens nestes países anseiam para chegar àquela idade por causa do respeito, da consideração, da sabedoria, por ser idoso. Não precisaria lei para me obrigar. Aleluia. Eu estava olhando e vendo esses lampiões. Não sei quantos dos pastores atrás de mim chegaram a usar lamparina, lampião e depois o Aladim e o lampiãozinho a gás. Eu estive lembrando na década de 60, que não é muito, quando usava a lamparina, o nariz, se eu usava o lenço depois, estava cheio de fuligem. Mas havia simplicidade, havia um calor, havia uma sede, um sacrifício de andar, de carroça. Eles encerilhavam a carroça com o varal levantado para cima e soltavam o animal amarrado para pastar. E passavam o dia todo indo para casa tarde da noite com um lampiãozinho morcego para fazer comida e comer. Tive passando um filme na minha mente. Eu me converti ao Evangelho em 1954, tinha acho que uns 16 anos. E sabe, a primeira semente, eu tinha seus 8, 9 anos, o casal de tios que me criaram, era um oficial do exército, líder espírita, kardecista, aí vai um pouquinho o pastor Haroel. Meu pai era oriental, e ele morreu, eu tinha 2 anos de idade. Então herdei o nome Farashallah, um nome composto. Faras, nome de um cantor da Síria. Allah, Deus, no islamismo. Aos 16 anos, eu me tornei cantor de Deus. Mas a semente foi em volta de uma mesa, com uma casa barreada, coberta de capim, e a irmã Sivila, uma anciã idosa de cabelo branco, ela não lia, mas tinha a Bíblia em cima da mesa. 8 para 9 anos, marcou na minha mente, no meu coração. Uma anciã, membro da Igreja Batista, não tinha igreja. Vinham os irmãos, as pessoas em volta da mesa, ela mandava ler o texto de Daniel na cova do leão e depois ela explicava. E o hino, pastor Heroel,
Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei. A semente ficou. Uma mulher. Mas, voltando aqui para o texto, eu quero falar com os irmãos, nesses minutos que restam. O Salmo 90, quando eu fui convidado, este salmo, Deus falou comigo sobre a idade avançada. Sabem por quê? Moisés escreveu este salmo na peregrinação pelo deserto. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Aleluia. Salmo 90. Interessante, foi escrito por Moisés já idoso, com mais de 80 anos. Preste atenção. Este salmo nos mostra uma breve visão da vida. Vocês não vão ler agora, eu não vou ler todo ele. Mas interessante, colegas, que a primeira coisa que Moisés destaca, antes de falar do homem, da idade do homem, da precariedade da vida humana, Moisés começa no versículo 1 e no versículo 2, mostrando que Deus não tem idade. Você não diz amém? Ouça, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Então, esta palavra ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Foi naquele tempo que Israel estava sobre uma maldição. Preste atenção, este salmo, nós vamos ver que há citações dele, que a vida consiste aos 70 e alguns pela sua robustez chegam a 80, só canseira e enfado. Vou mostrar aos meus ouvintes e os que nos ouvem que esta expressão foi para Israel na peregrinação que estava sobre a maldição de Deus. Lembrai-vos, quando Moisés mandou quantos espias? 12 espias para olhar a terra que eles haveriam de adquirir, de conquistar. Então 10 espias voltaram negativamente, contando derrota. E 2, qual era o nome deles? Calebe e Josué, contando vitória. Neste ato de espia na terra, eles levaram quantos dias? 40 dias. Está lá no texto, tá? Que nós vamos ler. 40 dias. Então murmuraram contra Deus. E Deus achou isto abominável. E disse: assim vocês morrerão no deserto. Como os espias levaram 40 dias para espiar a terra, eu vou considerar
cada dia como um ano. Vocês ficarão 40 anos no deserto até morrer. Todos, com exceção de Calebe e Josué. Aí Moisés escreveu este salmo. E ele descreve o relacionamento do homem, genericamente, mulher, homem, que a vida passa como um conto, como a vigília de uma noite, como a erva que cresce de madrugada, floresce e de tarde é cortada. Vocês lendo, vocês vão ver. E aí, eu vou pedir para vocês, agora, em nome de Jesus, ver para mim, neste momento, Números 14, 29. Números, eu vou pedir que vocês leiam a Bíblia agora. Olham para a Bíblia para vocês entenderem esta palavra. Números, no livro de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número 14, verso 29. Eu vou ler. Aleluia. 14, 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. 40 anos. Então fizeram uma estatística, colegas, de 20 anos para cima. Então, neste caso, o Salmo 90, Moisés diz 70 e 80. Por quê? Em média, os que estavam com 20 anos, considerando a maldição dos 40 anos para morrer, quantos anos iria morrer? 60. Quem estava com 30 anos, quando a maldição de Deus foi determinada, 40 anos, com 30, morreria com quanto? 70. Aí está o relacionamento dos 70 anos. E os que estavam com 40 anos, quando iniciou a maldição da morte dos 40 anos no deserto, 80 anos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, uma prova disso, que Moisés morreu com 120 anos. E diz a Bíblia e a história que os seus olhos enxergavam bem, seu físico, seus pés firme, mas Deus o levou. Aleluia. Deus disse a Josué, que com 85 anos, que ele, como recebeu a incumbência de Moisés para possuir a terra, aquela força que ele tinha agora para possuir. E Deus disse a Josué: você já está velho,
muito velho, mas ainda há muita terra para possuir. Eu estava pensando no nosso pastor Cisino, já idoso, mas ele continua vivo. Agora, eu quero aqui fazer uma alusão aqui, uma estatística, e ver quantos de nós da terceira idade está enquadrada dentro deste grupo. Isto também foi feito por eu esqueço o termo, geriatra, dentro da personalidade, da psicologia do idoso. Isso é de um modo geral, não é? Como tem crentes que é sanguíneo, que mais? Melancólico, fleumático, mas controlado pelo Espírito. Assim também terceira idade, crentes no Senhor. Mas veja só, são 5 personalidades diferentes. Eu vou ver em qual que eu me enquadro e você também. Primeiro grupo, aqueles idosos que adaptaram-se ao envelhecimento. Chegou a idade, olhou no espelho. Quando é que começa? Depois dos 40 anos? É preciso olhar no espelho? Já estou com pé de galinha. Não, parece que é pé de pato. Ou na fotografia. O importante é que aceitou o envelhecimento, se adaptou. Aí, este grupo divide-se em 3 tipos. Primeiro tipo, construtivo. Tem idoso que é construtivo, é integrado, respeitável, desfruta daquilo que a vida lhe proporcionou, tá? Dentro deste grupo que se adaptou à idade, tem o tipo dependente, é voluntário, é satisfeito, senhor da cadeira de balanço, né? Contente, feliz, né? Traz o cafezinho, está pronto o chazinho, né? Não está resmungando. Tem neste grupo o terceiro, que é defensivo. Qual será que é do papai, pastor Heroel? Defensivo, ativo, rígido, disciplinado, se dedica a muitas atividades, porque não consegue ficar parado. Qual destes vocês pertence? Nenhum? Vamos ver o segundo grupo, daqueles que não se adaptaram ao envelhecimento. Escute bem, é dividido em 2. O colérico, culpa o mundo, as pessoas pelo seu insucesso pessoal, tem pouca ambição, sua vida social não é ajustada, luta contra a manifestação do envelhecimento. Eu não estou direcionando a ninguém, mas sabe o que é? A insatisfação pessoal. Não aceita o envelhecimento. Eu estou falando aqui em tese, que é a humanidade, e nós somos membros do corpo de Cristo, mas somos humanos, vivemos uma vida na igreja, no corpo místico de Cristo, mas relacionada a uma vida social, uma vida econômica, uma vida política, uma vida de cultura escolar, trabalhista, mas nós não aceitamos a velhice. Não vou entrar nesta área, não quero que ninguém me jogue pedra no final, mas há uma luta para mascarar a velhice. Fortunas
são gastas quando a Bíblia fala que Acã tem sabedoria, que o cabelo branco espelha como coroa. Tudo depende da cultura, da formação. A igreja, nós temos conselhos na Bíblia a respeito dos idosos, até para ser chamado a atenção, não com certas disciplinas, mas com respeito, como se fosse pai. Está escrito na epístola lá de Tiago. Está escrito na Bíblia que os jovens, diante das cãs brancas, se levantam. Isso deveria pôr no ônibus, né? Porque ninguém levanta para um idoso sentar, dificilmente.